Graça e paz a todos. Venho trazer novamente mais um conteúdo da Palavra de Deus para cada um de vocês. E a palavra que eu venho trazer vai se encontrar em Gálatas, do capítulo 2 e capítulo 3, completo. Só que a gente vai dar um pouco uma esclarecida do que ocorreu no capítulo 1 primeiro, ok? No capítulo 1, no versículo 6, ele vai começar falando sobre uma certa indignação que ele teve por parte dos Gálatas com relação à inconstância deles no Evangelho, né? De uma hora estar acreditando em uma coisa, outra hora estar acreditando em outra. Do verso 6 até o verso 9, ele vai falar que, ainda que ele ou algum outro anjo do céu, okay, venha anunciar um evangelho diferente do que já foi dito, considere-o anátema, né, que significaria amaldiçoado. Então, ele está falando, se eu mesmo, ou um anjo do céu, que é superior aos homens, anunciar um evangelho diferente deste que está sendo pregado, considere-o amaldiçoado. Ok? E no verso 10 ele vai falar, porque estou procurando persuadir a homens ou a Deus, ou procuro agradar homens. Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. E essa é a grande diferença do verdadeiro evangelho e o falso, né? O verdadeiro evangelho, ele confronta os homens, confronta os pecados dos homens, ok? E o falso evangelho não, ele já tenta consolar o homem, tenta basicamente fazer com que um homem se sinta confortável em pecar, ok? Ele vai falar de várias coisas que aconteceram na vida dele, que ele perseguia a igreja de Deus, né? E que ele era irrepreensível nisso, e que quando ele se converteu, ele não... Uma das coisas mais interessantes, quando ele se converteu, ele não foi consultar a carne ou sangue, e muito menos voltou a Jerusalém consultar os sacerdotes de Jerusalém, ok? Não foi lá para ficar consultando os anciãos, ok? Ele, primeiramente, depois que recebeu tudo isso de Cristo, ele foi anunciar a Cristo, ok? Ele não foi consultar homens se ele deveria fazer isso ou deveria fazer aquilo, ok? E por experiência própria, quando eu sabia o que eu tinha que fazer por meio da palavra de Deus, e eu consultava ímpios, era a pior coisa que eu fazia na minha vida, porque eles nunca davam um conselho que prestasse, nunca era um conselho que era proveitoso, que você podia aproveitar e praticar aquele conselho, sabe? Era sempre um conselho que servia para eles, não para você, ok? Que serve para o meio ímpio, não para o meio cristão. Então, assim, o judaísmo e o cristianismo, eles divergem muito, ok? Eu falo de judeus ortodoxos que creem na fé deles a fundo, que precisa cumprir a lei para ser salvo. Esse tipo de judeu. Esse tipo de judeu, ele não vai acreditar em Jesus, ok? Agora vamos para o versículo 2. Capítulo 2, na verdade, né? De Gálatas. Ele vai dizer o seguinte: depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava
comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido e secretamente entregaram a expiar a nossa liberdade que temos em Jesus Cristo, para nos porem em servidão, né? Ou seja, para escravizar os irmãos aos ritos deles, né? Ou seja, querendo misturar o cristianismo com alguma outra coisa. É o que todas as religiões aí fora geralmente tentam fazer. Na Umbanda é assim, quer misturar Jesus com deuses pagãos. No islamismo também é assim, ok? Tanto que diminuíram Jesus, né, no islamismo, colocaram ele apenas como um profeta. E isso não é diferente da época de Jesus, porque Jesus perguntou, né, para os discípulos, o que eles dizem de mim, né? O que o povo diz que eu sou? Deles disse, uns dizem que é um profeta, outros dizem que seria João Batista que foi ressuscitado, outro diria que é Elias, entende? E Jesus perguntou para os discípulos, e vocês? Quem eu sou para vocês, né? Ele disse que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Que Pedro disse, né? E logo mais depois, Jesus repreende ele por estar querendo poupar Jesus da morte, né? Da crucificação. Jesus repreende ele dizendo que ele estava sendo influenciado por Satanás, né? Então, o que acontece? No versículo 5 de Gálatas 2 diz o seguinte: as quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Ok? E aí que está. Quando estavam disseminando doutrinas falsas no meio de um verdadeiro evangelho, o que Paulo e Barnabé fizeram? Eles não se sujeitaram em momento algum à doutrina deles. O que eles fizeram, na verdade, foi resistir e evidenciar, mostrar o verdadeiro evangelho, entende? Separando uma coisa falsa de uma verdadeira, ok? Ele diz: e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá a Deus, não aceita a aparência do homem. Quais tenham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem, né? Tem uma pausa aqui, né? Ele diz: esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Ele estava se referindo a esses falsos irmãos que entraram no meio cristão ali para divulgar doutrinas falsas, né? E disse: porque aquele que me operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, isso é, para os judeus, né? Esse operou também em mim com eficácia para com os gentios, que somos nós os estrangeiros, né? Da nação de Israel. E conhecendo Tiago, Cefás e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles aos judeus, né, a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia,
lhe resistir na cara, porque era repreensível. E por que Paulo procurou resistir a Pedro quando ele chegou a Antioquia? Por causa do seguinte: porque antes que alguns viessem, chegado da parte de Tiago, isso é, os judeus, né, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se afastou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Ou seja, Barnabé começou a se afastar dos gentios também. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu, porque obriga os gentios a viverem como os judeus, né? Ele fez uma pergunta: se você se considera um judeu e estava comendo e bebendo com os gentios, não que isso considere como se ele fosse um gentio, ok? Se vive como os gentios, porque você obriga então outros a viverem como judeus, né? Aqueles que não são gentios a viver como judeus, se você mesmo não está vivendo como um judeu, né? Entre aspas. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Okay? Ou seja, somos nascidos da nação de Israel, conhecemos as leis de Israel, ok? As leis do povo de Israel, então, por natureza, somos gentios. E não como aqueles povos judeus, não como aqueles povos gentios que não têm conhecimento da lei de Deus, ok? Do Deus de Israel. No verso 16 ele diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Isso é um fato. As obras da lei não vai justificar ninguém, ok? E quem teve a fé necessária para nos salvar foi Cristo. O maior ato de fé que Cristo teve foi dar a vida dele por nós, ok? Então, é justamente isso. Cristo deu a vida dele por nós, a nossa fé é depositada nele, ok? A nossa esperança é depositada em Cristo para a salvação. Ou seja, não tem outro caminho, não tem outra esperança, não tem outra solução. Somente Cristo. E uma das coisas bem interessantes que você deve se lembrar das promessas de Cristo é o seguinte. Em Apocalipse, lá nas cartas, né, nos primeiros capítulos ali, nas cartas às igrejas da Ásia, ele vai dizer a uma das igrejas, né, no fim do texto que ele manda, do fim da carta que ele manda para uma das igrejas, ele vai dizer: ser fiel até a morte e lhe concederei a coroa da vida. Isso é, você ter vida eterna em si mesmo, ok? Você ter vida eterna por parte de Cristo, você morar no céu com Cristo, basicamente, né? Mas por que ele disse: ser fiel até a morte será dado a coroa da vida? Há alguns versículos atrás, ele diz o seguinte, que alguns dos que ali estavam naquela igreja que a carta chegou, seriam colocados em prisões e passariam por tribulações de 10 dias. O que dá a entender essa tribulação de 10 dias? Que esses irmãos seriam torturados por 10 dias, ok? Porque se fosse apenas ser preso, ele não falaria a palavra tribulação, ok? Estaria em prisão, ok? Mas não estaria sofrendo.
Essa palavra tribulação dá a entender que aqueles irmãos seriam torturados, ok? E daí por isso que ele diz, ser fiel até a morte e lhe considerei a coroa da vida eterna. Porque não faz nenhum sentido a pessoa ficar preso por 10 dias e o fim dela não ser a morte com um texto desse que está sendo escrito, ok? E o mundo no passado e atualmente eles gostam de torturar judeus e cristãos, ok? Sempre foi assim. Ele diz o seguinte: pois se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Né? É o que ele diz no verso 17. Olha, ainda que nós somos justificados pela fé, nós ainda somos chamados pecadores por natureza. A nossa natureza continua sendo pecadora, ainda que remidos do pecado, ainda que perdoados nossos pecados, nós continuamos sendo homens pecadores, ok? Nossa natureza. Daí diz, porque se torna a edificar aquilo que antes destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Isso é, o que eu destruí aqui no sentido? Eu destruí a minha vida de pecado, basicamente. Eu abandonei a minha vida de pecado. Se eu torno a construir essas coisas, se eu volto ao pecado, é eu que me constituo transgressor. É eu que estou transgredindo, ok? É eu que estou pecando, não é Cristo, ok? Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus, ok? Porque ele fala que pela lei eu estou morto para a lei, para viver para Deus. Porque a lei e os profetas profetizaram sobre Jesus Cristo, ok? Qual parte da lei estava falando de Cristo? Aquela parte que diz, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. E qual que foi a pregação dos profetas? Que Cristo viria para salvar o seu povo, ok? Só que você tem que entender o tipo de salvação de Jesus, ok? Para você não se espantar com as coisas que pode acontecer com você futuramente. Porque o tipo de salvação de Jesus não é salvação física, não é salvar você da morte, ok? É salvar a sua alma, que tem um destino eterno de uma morte eterna, ok? De uma condenação eterna. Ele diz, se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor, porque pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na minha carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, a vida que eu tenho agora, basicamente é como se eu tivesse me considerando morto para este mundo, para as coisas que há no mundo, morto para mim mesmo, a fim de viver toda a minha vida pautada em Cristo, ok? Viver toda a minha vida em gratidão a Cristo, se possível dando a minha própria vida a Ele, ok? É basicamente isso. Quando diz estou crucificado com Cristo aqui, é mediante a fé. E a fé geralmente ela demanda uma ação, ok? A ação daquele que crê, por exemplo, pode ser como a de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha e sobreviveram. Mas também pode ser como a fé de muitos apóstolos que morreram. Ao todo, 11 apóstolos morreram. Somente um, que foi João, que foi poupado, né, para escrever o livro de Apocalipse. Mas todos os outros foram mortos. Se você considerar o número de 12 apóstolos, um
ficar vivo para escrever o livro de Apocalipse, você considera que menos de 10% sobreviveu e morreu de uma morte natural, ok? Então, os outros tiveram mortes piores que a de João Batista, ok? Ele diz: não aniquilo a graça de Deus, porque já a justiça provém da lei. Segue-se que Cristo morreu em vão, né? Não aniquilo a graça de Deus, ele diz, né? Que seria a representação da misericórdia de Deus. Porque se a justiça provém da lei, ou seja, se o homem pode se justificar por meio da lei, acaba que o sacrifício de Jesus fica em vão, vira um sacrifício inútil, porque se o homem já podia se justificar por meio da lei, por que Cristo viria justificar o homem do pecado morrendo por ele? Entende? É isso que ele está querendo dizer. Por isso que ele não exclui a graça, não exclui a misericórdia de Deus. Ok? Ele diz no capítulo 3, versículo 1: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Cristo já foi representado como crucificado? Ele faz uma pergunta: só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabareis agora pela carne? Será em vão que tenhas padecido tanto, se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Ok? Só que a gente tem que lembrar aqui, ele creu em Deus como? Entregando o seu filho, confiando em Deus. O que Deus pediu para ele? Para ele entregar o seu filho em sacrifício. Ok? Ele confiou em Deus, mas tinha esperança de que Deus pudesse poupar o seu filho. Ok? Então, tem vezes que Deus pede coisas que parecem absurdo, ok? Vamos falar a verdade. Porque ele dá o filho de Abraão, que é o único filho que deu para ele, que ele esperou 25 anos para isso. E logo depois ele pede para sacrificar o próprio filho. Não é algo que alguém pediria, ok? Se fosse mortal, claro, né? Se não fosse Deus. E o interessante é, Abraão identificou essa voz como a voz de Deus e não como a voz do inimigo. Compreende? É uma voz que muitas pessoas falariam: ah, você está sendo louco, você... Tá entendendo? Ah, é o diabo falando com você, eles falariam. Mas, basicamente, Abraão identificou como a voz de Deus e não como a voz do inimigo. Compreende? E ele diz: sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Ok? São pessoas de todas as nações, mas não são todas as nações como um todo, ok? Não é o mundo inteiro, porque pelo contrário, ele diria, o mundo inteiro seria bendito em Abraão, mas não, ele diz todas as nações. São pessoas de todas as nações, mas que não representa a nação como um todo, ok? Diz o seguinte: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição,
porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, né? E no Velho Testamento, que essa frase está escrita, o justo viverá pela fé, está escrito da seguinte forma: o justo viverá pela fé, né? Na verdade está escrito dessa maneira: o meu justo viverá pela fé. Tem o justo de Deus e tem o justo segundo o mundo, ok? Ele diz: o meu justo viverá pela fé, e se sua alma recuar, eu não me alegrarei dele, entende? Ou seja, se ele retroceder, se ele recuar, eu não me alegrarei dele, ok? Ele diz: minha alma não se comprará dele, não se comprazerá dele. Seria o mesmo de se agradar, né? Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por elas viverá. É o que está escrito, né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Tá vendo aqui que Cristo não veio para anular a lei, ele veio para nos livrar da maldição da lei, ok? Por isso que aqueles que têm fé em Jesus, depositam a sua fé em Jesus, eles estão livres da maldição da lei e não da lei em si, ok? Porque no final, o que vai julgar o coração dos homens é justamente a lei de Deus, ok? O que vai pesar o coração dos homens na balança é justamente a lei de Deus, ok? E o que vai salvar os homens é algo que não é a lei, ok? É algo que é a parte da lei, ok? Por que na lei mandava apedrejar os adúlteros, matar aqueles que estupravam, por exemplo? Por que a lei manda sempre matar o transgressor da lei? Justamente para que o homem tenha consciência de que o seu pecado o levará a algo pior, ok? E o que acontece? A misericórdia é a exceção da lei. É algo que Deus dá fora da lei de Deus, ok? O que aconteceu com Davi, por exemplo, quando Saul mandava vários e vários soldados para matar matar Davi? Acontecia que os soldados que iam até ele tinham o seu coração quebrantado por Deus, ok? Eles tinham misericórdia de Davi. E quem estava colocando essa misericórdia no coração desses homens, que estavam indo com a intenção de matar? O próprio Deus, ok? Eles voltavam até Saul e contavam as experiências que teve quando se depararam com Davi. Ou seja, teve muitas oportunidades de matar Davi, esses homens, mas não fizeram, ok? Ou seja, foi algo que Deus fez por Davi, tocando o coração de homens carnais, ok? Homens completamente maus. Então, é basicamente disso. Somos livrados da maldição da lei, não da lei em si, ok? No verso 14 diz o seguinte: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só.
e a tua posteridade, que é Jesus Cristo. Ou seja, se a promessa de que todas as nações seriam benditas com Abraão, né? Essa promessa deveria estar na mão de alguém. Okay? Quem era esse alguém? É Jesus Cristo, basicamente ele está falando aqui. A posteridade aqui que viria se cumprir a promessa é por meio de Cristo. Hoje, todas as pessoas de todas as nações conhecem o Evangelho. É difícil você achar pessoas que não conheçam o Evangelho, ok? E o que acontece é justamente isso. A promessa foi alcançada por meio de Cristo, ok? Cristo cumpriu a promessa quando morreu e ressuscitou, ok? Por isso que ele diz que um testamento de um homem, quando é confirmado, ninguém anula nem acrescenta alguma coisa, né? Ou seja, a promessa de Deus foi cumprida em Jesus, ok? Porque um testamento só é válido com a morte do próprio testador, né? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz as posteridades como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Jesus Cristo. Mas digo isso que, tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, ou seja, Deus falou com Abraão sobre a promessa da posteridade dele, que todas as nações seriam benditas juntamente com Abraão, né? E 430 anos depois que Deus fez essa promessa, surgiu a lei. Ok? Diz o seguinte, porque se a herança provém da lei, já não provém mais da promessa que Deus fez a Abraão. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei? Para que serve a lei, né? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ok? Então, o que foi posta pelos anjos na mão de um mediador? A lei ou a promessa? Ok? Você tem que entender o texto aqui. O que dá a entender é, não foi posta a lei na mão desse mediador, embora esse mediador tenha cumprido toda a lei, ok? Mas o que foi posto, o que foi confiado pelos anjos na mão desse mediador, entende? Dos homens com Deus, foi a promessa que foi feita a Abraão, ok? O cumprir toda a lei já estava intrínseco na própria natureza de Jesus. Ele era o próprio Deus encarnado, ok? O seu corpo tinha semelhança do nosso corpo carnal, mas não tinha o pecado que habita no nosso corpo carnal, ok? Foi um sacrifício perfeito. E diz, ó, foi ordenada por causa das transgressões, né, por causa do nosso pecado, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. Ora, o mediador não é o de um só, mas Deus é o mediador, né? Logo, a lei é contra as promessas de Deus? Ele pergunta. De maneira alguma. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Ou seja, se tivesse uma lei que pudesse justificar o homem do seu pecado, na verdade, a justificação pelo pecado viria por parte da lei, e não por parte de Deus. Ok? E diz o seguinte, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Ok?
E se você for ver muito bem no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a única coisa que mudou foi basicamente isso mesmo: sermos livres da maldição da lei, ok? Foi a única coisa que mudou. Embora Deus ainda possa usar essas maldições da lei como um castigo para o homem que desobedece à palavra de Deus, ok? E diz o seguinte, ó: mas antes que a fé viesse, né, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que haveria de se manifestar. Ou seja, os homens estavam sendo preparados para aquela fé que haveria de se manifestar. Por que você acha que os profetas falavam tanto sobre arrependimento com o povo? Ok? Para preparar o coração do povo para essa promessa que viria. Ok? A promessa da fé em Jesus. E diz: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que haveria de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Ou seja, a lei nos conduziu a Cristo. Foi um meio que Deus usou para nos conduzir até Cristo. Ok? Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, no que não há diferença? Diferença de que fomos batizados em Cristo, porque um judeu pode ser batizado em Cristo e um gentio pode ser batizado em Cristo, ok? Ambos podem ser batizados em Cristo e ambos podem se revestir das virtudes de Cristo, ok? Nisso não há diferença entre judeu e grego, mas há diferença de doutrina, se você olhar por parte das religiões do mundo, ok? Há diferença de doutrina, mas não há diferença de ser batizado em Cristo e receber as virtudes de Cristo em si, por meio de Deus, ok? Nisso não há diferença, é isso que ele está querendo dizer. E não há diferença entre homem, se é homem ou mulher também, ok? Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa, ok? Então, basicamente, ele está querendo dizer o seguinte: os filhos de Abraão, segundo as Escrituras, não é aquele que é um israelita nascido da nação de Israel. Não é isso. Não é uma linhagem sanguínea com Abraão. São pessoas que talvez tenham um sangue diferente de Abraão, entende? Como no caso dos gentios, mas que possuem a mesma fé que Abraão, ok? A mesma esperança de Abraão. Então, aqueles que compartilham da mesma fé em Deus com Abraão, esses são os filhos de Abraão, segundo a fé, ok? Não segundo os laços de sangue, ok? É algo mais que está intrínseco ao nosso coração, a nossa vontade de viver essa verdade, vamos dizer assim. Porque tem como a gente conhecer a verdade por vários e vários anos e no fim não morrer por essa verdade, ok? E eu considero que, se temos a fé em Jesus, suportamos várias e várias coisas por causa de Jesus, e no fim não conseguimos dar a nossa vida por Jesus, a gente pode ter a nossa fé como uma fé inútil, uma fé improdutiva, ok? Por que eu digo isso? Justamente porque as pessoas que ouviam o evangelho no passado, na época de Paulo, elas passavam por coisas piores
do que a gente passa aqui no nosso país, no Brasil, ok? Por coisas infinitamente piores, porque elas estavam ouvindo uma verdade que elas não podiam negar e que, se elas procurassem viver por essa verdade, elas poderiam ser perseguidas e mortas no final. Então, o peso da responsabilidade do evangelho naquela época era muito maior, porque meramente anunciar o evangelho já era um perigo enorme, ok? Você já se fazia inimigo do imperador e eles começavam a te perseguir, ok? E é claro, o que a palavra de Deus diz? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, ok? Vamos colocar isso em prática agora. Imagine que a grande tribulação chegou, que nós temos que passar por ela. Os nossos irmãos na igreja, você tem certeza quais são confiáveis e quais não são? Porque os que te conhecem, e creio que a maioria conheça, tem alguns deles que vão querer te entregar. Isso é um fato. Se teve um Judas entre os 12 de Jesus, e o próprio Jesus escolheu Judas, ele escolheu Judas justamente porque ele sabia que era a vontade de Deus. Ou seja, pode ser que seja a vontade de Deus colocar um Judas no seu caminho para te entregar para que você seja morto. Ok? Mas o que Jesus disse para Pilatos quando esteve diante dele? Maior pecado tem aquele que me entregou a ti. Ok? Então, aquele que entregou Jesus, Judas, tinha um pecado maior do que o pecado de Pilatos, que sentenciaria ele à morte. Ok? Então, o que aconteceu? Se você levar em conta as coisas que Jesus fala, como por exemplo aqui em Mateus 25, Mateus 25 basicamente vai falar do fim dos tempos, né? E diz o seguinte: então vos entregarão a tribulação, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ou seja, ele está falando no verso 9, né, no Mateus 24, perdão, no verso 9, ele fala isso. Cristo, Jesus, está falando, quando chegar a grande tribulação, tenha total certeza. Ele diz o seguinte: então vos hão de entregar para seres atormentados e vos matarão. E sereis odiados de todas as pessoas do mundo por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Ou seja, aqui ele está falando de pessoas no meio cristão, ok? Muitos nesse tempo se escandalizarão no verdadeiro evangelho e não morrerão por Cristo. Pelo contrário, a fim de preservar a própria vida, entregarão seus irmãos à morte e odiarão os seus irmãos. Ok? É basicamente isso que ele está falando do que acontece quando a chave gira, quando começa o fim dos tempos, porque o fim dos tempos começa aqui, na grande tribulação, ok? E só vai ter final no fim dos tempos, no fim da grande tribulação, no toque da última trombeta, ok? Então, basicamente, fala que surgirá muitos falsos profetas, por se multiplicar a iniquidade, né, que é o pecado, o amor de muitos se esfriará, e essa iniquidade, na verdade, é a desobediência do homem à lei de Deus, ok? Porque o que a lei de Deus exige? Que o homem ame o seu semelhante, ok? Mas por egoísmo o homem não vai querer amar o seu semelhante. Por isso que ele diz, ame o seu semelhante como a si mesmo. Ou seja, na medida do egoísmo que você se ama, ame o seu próximo. Eu estou usando figuras humanas,
ok? Para que você possa entender o que é a lei. Porque, por exemplo, no dízimo, tem uma lei no Velho Testamento que vai dizer justamente o seguinte: tinha pessoas que moravam muito longe, ok? Da capital, que era Jerusalém, para ir levar os dízimos até lá. E se fosse levar o alimento, ele ia estragar no meio da viagem, ok? O que Deus permitia nesse caso? Trocar o alimento por ouro e prata, que não iriam envelhecer, e quando chegasse em Jerusalém, na capital, comprasse tudo que a sua alma desejar comer. Por que ele diz especificamente: compre tudo o que você deseja comer? Tudo que você viu e você teve vontade de comer, compra. E ele diz que até bebidas alcoólicas você poderia comprar. Mas a questão é, você tem que entender que a embriaguez é pecado, ok? Só que a questão é, ainda que seja liberado, é bom não tomar bebida alcoólica, ok? Vamos falar a verdade. Porque só traz gasto. E a maioria das pessoas, elas não tomam moderadamente, ok? A maioria das pessoas tomam, entende? Tomam para se embebedar, basicamente. Então, por isso que ele diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Entende? Na mesma medida que a si mesmo. Ok? Porque se você começar a amar mais do que a si mesmo, você pode chegar num nível de começar a colocar aquela pessoa acima de Deus. E no caso da família é um caso específico, ok? Porque o homem, ele tem que morrer pela sua esposa e pelo seu filho a fim de defendê-los. Então é um caso à parte, ok? Mas todo o próximo, quer seja pastor, ovelha, seja quem fosse, todo o próximo não se deve amar dessa maneira, ok? Dessa maneira que eu digo, acima de si mesmo, né? Ele fala que surgiria falsos cristos, falsos profetas, né? Essa abominação da desolação no versículo 15 de Mateus 24, é quando o general Tito, né, invadiu Jerusalém, basicamente, no ano 70, e o templo foi destruído, né? É basicamente isso, por isso que fala que no começo do sermão profético, né, do fim dos tempos, ele começa falando que o templo seria destruído, né, e não sobraria pedra sobre pedra, né? Assim como Jesus disse, né? Destruí esse templo e em 3 dias reconstruirei, né? E ele estava falando acerca do seu próprio corpo, né? Então diz o seguinte: quando começar esse tempo, quem estiver na Judéia, né, fuja para os montes e tal. E é uma orientação que ele deu para as pessoas daquela época. Quem estivesse ali na Judéia deveria fugir para as regiões montanhosas, né? Ele diz: mas ai das grávidas que amamentam naqueles dias, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Por que eu acredito que esta parte, eu acredito da seguinte forma: aconteceu e acontecerá, ok? Veja só, a abominação da desolação aconteceu no passado. Destruíram o templo, ok? Eles tornaram a reconstruir o templo, ok? E esse templo tornará a ser destruído. Então, como tornará a ser destruído? Com o anticristo reivindicando o trono de Israel como sendo Deus, ok? E basicamente perseguindo judeus e cristãos.
Então, por que fala haverá então grande aflição como nunca houve desde o começo do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais? Ele está falando de uma destruição que, tipo assim, em escalas de tudo que houve, de tantas mortes que houve por, como eu posso dizer, de tantas mortes que houve com relação a ditadores do passado como Hitler, Stalin, não vai ter comparação com o número de mortos, ok? Ou seja, o mundo vai virar um caos tamanho que a própria palavra de Deus diz o seguinte, que se Deus não abreviasse a tribulação daqueles dias, nenhuma, sem exceção, nenhuma carne se salvaria, nenhum ser humano se salvaria, nenhum. O que ele está querendo dizer com nenhuma carne se salvaria? Ele não está falando da salvação espiritual, ele está falando da salvação no corpo. Ele está falando não vai sobrar nenhuma pessoa viva se Jesus não voltar. Ok? Isso é o abreviar a tribulação daqueles dias. Ok? Porque se a Bíblia está sendo bem clara, se Jesus não voltasse na sétima trombeta, basicamente não ia ter ninguém vivo. O que a gente pode presumir, ok? Presumir, não é, ele está falando e realmente ninguém se salvaria por causa disso que ele está falando. Não, é uma teoria, é uma hipótese, ok? Você já ouviu falar do Steve Hawking, na verdade, que é aquele cientista ateu inglês, que ele fica numa cadeira de roda, ele tem deficiência, ele fala através do computador? Então, se ele consegue falar através do computador, então podemos presumir que se a tecnologia avançar ao ponto de conseguir ler a mente humana, a gente pode presumir que nem em nossos pensamentos, que são coisas particulares, a gente poderá ter privacidade. E a gente pode ser punido de morte por causa de um pensamento. Ok? Porque se o anticristo ele quer ser como Deus, então ele quer ler a mente humana também. Ok? Porque Deus lê a mente humana. E ele vai querer ler a mente humana através da tecnologia. Ok? Então, é basicamente o que poderia acontecer no futuro. A pessoa poderia ser executada, ser morta por causa de um pensamento. E pensamento, vamos falar a verdade, tem vezes que a gente não controla. Você não consegue controlar pensamentos. Ok? Você consegue controlar a sua ação a partir desse pensamento, mas você não consegue controlar o pensamento em si. Ok? Daí ele diz o seguinte, ó. Então, se alguém vos disser, aqui está o Cristo, ou ali está, não acredite, né? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e darão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam também os eleitos, se possível for. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saia, ou eis que ele está no interior da casa, não acredite. Ok? Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as aias. Em que contexto eu acredito que se encaixe esta palavra? No contexto do seguinte: está ocorrendo uma grande perseguição no mundo inteiro. Okay? A grande tribulação já começou, como falou nos capítulos anteriores. E começa a surgir pessoas dizendo: o Cristo chegou. Ou seja, Jesus voltou, você vai para o paraíso, basicamente, né?
Isso para enganar as pessoas, para que elas saiam para fora de suas casas e ali sejam mortas, ok? Ele diz o seguinte: até o ocidente assim será também a vida do Filho do Homem, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias, né? Em outras traduções está os abutres, né? Então, ele diz o seguinte: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do céu na terra, né? As potências do céu serão abaladas. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um último clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos dentre os quatro ventos de toda a terra, né? Até as quatro extremidades do céu, que seria norte, sul, leste e oeste, né? Ajuntando todos. Aprendei, pois, essa parábola da figueira: quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vir de todas essas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Okay? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E daí depois ele vai começar a falar sobre a vigilância, né? Vai falar sobre o arrebatamento, né? Que um será tomado, outro será deixado. Um estará trabalhando, o outro será tomado, outro deixado. Um estará dormindo, outro deixado, outro tomado, né? Então, ele diz: mas considera isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite viria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse roubado sua casa. Por isso estai a vós percebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penses. Ou seja, a hora que ninguém esperar, ele vai voltar. É basicamente esse o recado. E quais que são as palavras de Jesus que a gente pode ficar para agora, né? Que a gente pode guardar até o fim? É a seguinte palavra: Jesus disse aquela frase para aquela igreja da Ásia, né? Ser fiel até a morte, lhe será dada a coroa da vida, né? E outra frase de Jesus que a gente pode guardar é: aquele que negar a si mesmo, né? Aquele que morrer, basicamente, se salvará. E aquele que preservar a sua vida, ele diz o seguinte: aquele que der a sua vida por minha causa e do evangelho, esse a salvará. E aquele que buscar salvar a sua própria vida, a sua própria carne, esse perdê-la, ok? E ele usa a frase conservará para a vida eterna, ou seja, perdendo a sua vida aqui, perdendo a sua casa, perdendo o seu carro, perdendo o seu filho, sua esposa, perdendo tudo que você tem aqui, você garante uma vida eterna no paraíso, ok? É basicamente isso. Então, Jesus, ele sempre quis nos preparar. Por que você acha que no final da vida de Jesus ele morreu? Hein? É justamente para nos dar exemplo. Existe, como eu posso dizer, existem ensinamentos de Jesus que não estão em palavras, ok? Existem ensinamentos de Jesus que estão em ações, mas existe o segundo tipo de ensinamento, que estão em palavras e em ações, ok? E
o ensinamento que está em palavra e em ação é justamente esse, de você morrer por Cristo. Ok? E tem outra frase também de Jesus muito interessante, que ele diz o seguinte: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição eterna. Ok? Então, fica esses 3 versículos na sua mente. Aquele que tentar salvar sua vida perderá, e aquele que perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse a preservará para a vida eterna. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e ser fiel até a morte, e será dada a coroa da vida. Basicamente, esses são os 3 versículos que, quando chegar o tempo de tribulação, você deve guardar no seu coração e lembrar. E o quarto e último, que dá total sentido, é: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Esforçai-vos. Lembre-se que Jesus está falando de um esforço além do que você pode suportar. Ok? Ou seja, se esforce ao máximo. Entende? Nunca pense em desistir, ok? Sempre se esforce além do seu limite. Sempre tente melhorar em algo. E no requisito de torturas, de dores, de morte, nisso se esforce muito mais, ok? Porque é a reta final ali da sua salvação, ok? E eu creio que muitos irmãos nos países aí fora concordam comigo, ok? Porque muitos dão suas vidas por Cristo. Então, que a gente possa se inspirar nesses exemplos de coragem, sabe? De ir até o fim. Enfim, uma boa semana a todos e graça e paz.